que é uma prova. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossas atividades da noite. Vamos fazer uma leitura. Mantenha aceso seu ideal de felicidade. Trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade. Mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas, que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Então vamos fazer nossa prece, vamos pedir aos amigos espirituais que nos assistam nessa noite, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que nos inspire, que a gente possa ser intuído nessa noite e que a gente possa ter um bom proveito desses estudos bíblicos para as nossas vidas, da melhor forma possível, com muita humildade, com muita simplicidade, e que a gente possa então ter um ambiente de paz, de harmonia, de entendimento, de iluminação das mentes, que possa essa luz abranger, externando aos vizinhos, a todo o bairro, a todos aqueles que irão acompanhar pela internet. E assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar com a gente parou no quarto dia, né? O quarto dia da criação. Então vamos ler eles até o versículo 14, né? Tá, lê do primeiro ao 14. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia.
Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Esse é o 14. Então vamos começar o quarto dia. O quarto dia aqui no Severino Celestino, ele diz: e disse Elohim, disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais que marquem dias de festas e dias e anos. Aí ele faz um comentário: depois de criar a luz espiritual no primeiro dia, quem diz que aquela primeira luz era a luz espiritual. Veja no versículo 3, né, que a gente já viu. Deus cria agora a luz material, o sol para reger o período do dia e a lua para reger a noite, e os dois juntos completam um dia. Então aqui, lá a gente estava comentando sobre a luz espiritual. Aqui é aquela luz que faltava para a criação dos seres, a luz do sol. Para as plantas. Para as plantas, que é necessário, que o sol é fundamental para a vida, né? Senão não há vida. As plantações, não há plantações, não há alimento, não há nada, né? Então é fundamental que haja esse sol. Aí tem alguma coisa sobre esses luzeiros aí, sobre essa... Aqui ele é um pouco diferente, ele fala mais na questão de épocas, né? Ele fala assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. A palavra firmamento é explicada no versículo 6, primeiro houve a luz primavera, que tinha como uma de suas funções o estabelecimento de dias criativos de 24 horas. Agora aparecia o sol, que dava prosseguimento a essa função. Todavia, não há sugestão de que o sol viera a substituir a luz primeva. A questão fica sem explicação. O sol e a lua passam a separar o dia e a noite, embora também tivesse funções astronômicas. Aí depois ele comenta sobre sinais. Sinais é possível que estivessem em mente funções astronômicas, mas outros entendiam que esses eram sinais de condições atmosféricas boas ou más, o tempo próprio para plantio, para colheita, etc. Estações estão em foco as 4 estações do ano, os ciclos que ocorrem anualmente. O trecho do Salmo 104, versículo 19, contém uma afirmação similar. Dias e anos, talvez essas palavras indiquem a expressão da primeira parte do versículo, a questão de dia e de noite e dos ciclos normais da vida. Mas aqui os intérpretes judeus viam suas festividades religiosas. Diz o Targum Jonathan que sirvam os sinais e de tempos das festividades, considerando-se o número de dias e o santificado o começo de cada mês. E Pursache, por igual modo, interpretava a palavra estações, julgando que ela aluda a festas solenes que eram regulamentadas pelas estações do ano. Astrologia, então ele fala que os povos antigos muito respeitavam o céu, idolatrando a várias maneiras. Ademais, acreditavam que os corpos celestes exerciam influência sobre as vidas dos homens. Mas essas noções são esclarecidas em trechos como Jeremias, versículo 10, versículo 2, Isaías. Os antigos pais da igreja pensavam que todos os poderes dessa ordem se tinham prostrado diante do berço ninho de Deus.
diante do berço do menino Jesus, um grande poder que veio suplantar todos os demais poderes. Afinal, astrólogos vieram visitar o menino Jesus e ver no dicionário sobre astrologia. A mente hebraica reputava os céus como as obras dos dedos de Deus e não como poderes capazes de afetar as vidas humanas. Mas os homens acabaram caindo no ardil de adorarem as forças celestes. Romanos. A sacracidade do tempo. Foi Deus quem trouxe à existência o tempo e as suas vicissitudes. O tempo é sagrado e deve ser respeitado e usado da forma mais vantajosa possível. Deus é o poder por trás do tempo, além de ser o poder que há no tempo. Aí ele comenta sobre o Natal. O Natal foi comercializado, a Páscoa passou a girar em torno do coelho, os feriados religiosos tornaram-se justificativos para os homens caírem em excessos. A grandiosidade da criação de Deus. No meu artigo sobre astronomia, expõe algumas ideias sobre a grandiosidade do mundo criado por Deus. Em meio a essa grandiosidade está o homem, em torno do qual residem muitos propósitos de Deus. Sem dúvida, esse é um fato significativo. Compara-se isso ao mistério paulino da vontade de Deus. O destino remoto tem por alvo redundar no bem de todos, porque foi assim que Deus planejou as coisas. Mais um pedacinho aqui. O sermão pregado uma vez por ano. Certo pastor da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, tinha por hábito pregar um sermão, uma vez por ano, sobre as últimas descobertas da astronomia. Alguém objetou a essa prática, mas o pastor insistiu em que se manter informado sobre esse conhecimento ampliava em muito o seu próprio conceito de Deus. O objetor notou que o pastor estava com a razão, e a luz brilhou em sua mente. Todo conhecimento, quando corretamente aprendido, faz nossa mente volver para Deus. Quanto maior for o nosso conhecimento, mais conhecimento sobre Deus, o qual é a fonte originária de todo conhecimento, de todo saber. A postura anti-intelectual de muitas pessoas religiosas, por certo, agora em erro. O que a gente pode trazer isso aí a parte principal assim que está dizendo aí? Ali fala sobre as festas, os rituais judaicos lá, através das estações, né? E aqui mais essa palavra-chave sinais aqui, né? E aí também no Novo Testamento também fala essa palavra sinais. Que sinais para nós, no livro A Gênese de Kardec, a gente vai estudar, e depois dos milagres que a gente está estudando, vai ter as predições segundo o Espiritismo. Então os sinais seriam essas predições. E naquela época de Jesus, quando eles pediam para Jesus sinais, eles queriam sinais dos tempos. Queriam as predições do futuro. Então esses sinais têm isso. Porque esses sinais sirvam eles de sinais que marquem dias de festas e dias e anos. Então são períodos, né? São datas, são fases. Tem a ver com os períodos de transições. Os períodos que a gente entrou agora no período de transição planetária, da fase de expiações e prova para regeneração. Ele se deu um marco inicial para a regeneração em 1857, no advento do lançamento do Livro dos Espíritos. Ali ele começa o marco dessa regeneração planetária. E aí que, segundo Emmanuel, que ele vai começar mesmo a regeneração em 2057.
são fases, são períodos da humanidade. Então seriam esses sinais que a gente pode trazer assim conforme a gente tem o nosso entendimento, né? Dos estudos do Novo Testamento e também da doutrina espírita. Mas quer comentar mais alguma coisa aí? Não, eu acho que ele é mais essa parte. A outra ele fala mais em relação a estações e diz uma questão mais de tempo, né? Ele entra mais assim, na cultura, né? No literal ali do povo hebreu. Aí tem alguma... Então é como a gente disse antes, esses luzeiros, né? Luzeiro, então o sol, a lua, que são os principais, né, para a vida e para a separação do dia e da noite, e vão servir eles de sinais, então eles vão marcar fases, né? E no 15, no versículo 15, eles dizem que existem luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Então aqui ele está novamente ele falando dos luzeiros no firmamento. Essa afirmação complementa a de cima, né? E assim se fez, então se concretizou os luzeiros. Porque antes ele diz, haja luzeiros no firmamento dos céus para a separação do dia e da noite. Agora aqui existem luzeiros. E aí depois, então aqui ele dá um comentário, apesar de toda a criação dos luzeiros no versículo anterior, parece que a terra ainda continuava escura, pois Deus explicita a criação dos luzeiros para iluminar a terra. E no verso 16, e Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para iluminar o dia, e o menor para iluminar a noite. Então seria o sol e a lua, e também as estrelas. Aqui ocorre a origem da contagem lunar do calendário judaico, os marcos para o uso do mundo e as luzes da criação para o uso exclusivo de Deus. Os dois grandes luzeiros, o sol e a lua, no Egito o sol era adorado, mas em áreas desérticas da Ásia, onde o sol castiga e perturba os homens, a lua era favorecida como poder mais beneficente. Aqui é tudo os luzeiros ainda, né? Ó, e no 17, e Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então tá dando continuidade. Então seria esse quarto dia seria os luzeiros, né? E depois no 18, ó, e governar no dia e na noite e separar a luz da escuridão. E viu Deus daí que era bom. E aí então houve tarde e houve manhã, o quarto dia. Então o quarto dia é tudo sobre em relação a esses luzeiros. E além dos luzeiros é importante, né, o sol para a vida e a lua, né? Então aí já dá o marco também da contagem em horas, em 24 horas, né, que a gente pode determinar o dia e a noite. As fases, né, como é que é também as estações do ano, tudo, né, dá para nós fazer esse calendário aí de... E o que a gente pode estar? Isso tudo no literal. Mas e agora na parte espiritual, na parte interior que a gente tem que trazer também. E hoje a gente ficou de trazer o Honório, mas aí deu um probleminha técnico, né? Aí não deu para trazer hoje. E o Bicom também deu um probleminha técnico. Mas então nós vamos ter que usar a inspiração, usar a ajuda da espiritualidade e ir trabalhando com os elementos que a gente tem. E essa luz então na parte interior, que a gente comentou já no versículo 3, que é a luz espiritual, a gente sempre pode trazer também o Novo Testamento, trazer Jesus. E Jesus, quando ele diz que ele é a luz do mundo, né? Então existe a luz solar, né, que dá vida, no caso a vida orgânica, que é essencial para a vida orgânica aqui na Terra.
mas também temos na parte interior, na parte espiritual, Jesus, né? A luz, quando ele diz que ele é a luz do mundo. E então ele trazendo essa luz para nós espiritual, essa luz que ele é, que representa para nós o mestre por excelência, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia, né? É Jesus. E aí então ele vem para realmente para iluminar as consciências. Ele vem para iluminar as nossas almas, nossas mentes, e deixa um convite para nós, né? Para que nós também possamos brilhar as nossas luzes interiores, que todos nós também temos, que é um convite para nós brilhar a nossa luz. E ele dá o roteiro para nós nos auto-iluminarmos. Ele nos dá as diretrizes seguras para nos auto-iluminarmos. Então a ideia proposta seria essa. E aí então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos estudar o que ele nos ensinou, as virtudes, né? As leis divinas, tudo, colocar isso para sentir no coração, fazer os esforços. E aí então iluminando, brilhando a nossa luz. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esses luzeiros aí? Alguma coisa assim meio parecida aí que ele diz aí ou não? Ou ele fala muito só no literal? Tem uma parte aqui que ele foge do literal, que fala assim: nesses versículos do Gênesis acha-se uma das muitas instâncias em que o autor hebreu elevava conceitos instintivos de povos mais antigos a uma fé mais nobre. Para os hebreus, o sol e a lua já não eram forças independentes, mas também seriam obras da mão do Deus vivo, cuja obra final é o homem. Esse aqui que é de Walter Russell Bowman. Mas essa parte, o resto Nós vamos botar em prática. Esse Jesus nos trouxe as leis, né, o amor, para nós botar em prática. Mateus, tem um vídeo lá. Fica melhor É de lado é melhor, assim que daí ele aumenta. Nós vamos então aqui, então os luzeiros seriam, né, não tem comentário, agora seria assim, a gente foi digamos assim, foi pro ponto literal, que é o essencial, que é os luzeiros, né, o sol e a lua, e lá tem todas as fases lunares, tudo, é essencial para a vida, as estações do ano e tudo mais, tudo seria mais o literal, nós estudar no literal, mas no interior, a gente trazer para nós o luzeiro interior, né, porque tem o luzeiro exterior, que são esses astros, e o luzeiro, nosso luzeiro interior. E a gente pode ir além, né? Tem Jesus, né, que é a luz do mundo, e os luzeiros também que trabalham no bem em toda parte, né? Os espíritos superiores, nossos mentores que estão aqui conosco, que são esses luzeiros que brilham aí, né, em toda a parte, fomentando o bem, a paz, o amor, trabalhando em sintonia com o Cristo, né? Então podemos dizer que seriam as estrelas, para os luzeiros que trabalham, né, em consonância com o Cristo. Então nos luzeiros seria mais isso. Nós vamos dar um salto aqui então nós vamos pro quinto dia. Não tem mais muito comentário dos luzeiros, né? No quinto dia, no versículo 20, disse Deus: haja seres vivos dentro da terra, debaixo do firmamento do céu. Os astros essenciais para a vida aqui já começam então a aparecerem as vidas orgânicas, os seres da criação. Antes ali começou os germes, ali as sementes, né, que a erva verde, né? Tinha iniciado, agora começam os seres vivos dentro da água e sobre a água, né, as aves que voam.
sobre a terra e debaixo do firmamento dos céus. Aqui Severino Celestino diz: as palavras-chave desse versículo são Sheretz e não entendo aqui porque eu não entendo hebreu. Uma palavra meio complicada. O que significam respectivamente os animais que rastejam, os de pequeno porte, os peixes, dentre outros, e as aves. Aqui se confirma a importância da criação das águas, logo no primeiro versículo. Agora Deus se utiliza delas para criar todos os seres vivos e as aves. Isso não seria possível se não existissem as águas. Então a água também fundamental que a gente viu, né? Os oceanos que a gente já tinha visto, as águas de cima, as águas de baixo, e aí então trazendo os astros, o sol, a lua, para que então pudesse haver essa vida. Tem algum comentário aí? Ele fala, este versículo diz literalmente que as águas enxameiem com enxames, uma expressão que alude à abundância de formas de vida. Alguns estudiosos têm pensado que o autor cria que a própria água fosse uma fonte de vida, dotada de poder criativo ou doador de vida. Ao que parece, porém, o autor estava usando expressões poéticas. Falava em termos bem latos, agrupando peixes e aves. Mas os primeiros pertencem à água e os segundos ao céu. Por meio de tais classificações, ele tocava em vastíssimos aspectos da criação, inúmeras espécies, maravilhas e as mais variegadas. As espécies foram criadas. Em contraste com a evolução, o autor sacro afirma que muitas espécies saíram prontas desde o primeiro momento da criação. Desse modo, o autor estava exaltando o poder criador de Deus, com base na sua inteligência e desígnio. Há imensos tesouros nas águas. Alguém já declarou, graças a Deus, pelos peixes. Quão grande é toda a indústria que gira em torno desse item isolado da criação de Deus. Aí ele chama também a água espiritual. Convidou Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí em João, capítulo 7, versículo 27. Sim, existe uma água espiritual que opera pela agência do Espírito e que transmite vida e satisfaz a alma. Ele fala também para ver sobre a metáfora da água em Jeremias, capítulo 2, João, Salmo e Isaías. Mencionar o artigo intitulado Água. Ele fala mais na questão com a água sendo uma fonte de vida, né, que vai dar de renovação. A água seria para todos os animais, né, tanto a parte física, eles usarem ela, como também na questão espiritual, né. Seria como se estivesse falando mais com um espírito, né, que animaríamos seres. E nesse fator da água, do estudo de Gênesis que o Haroldo faz, ele comenta que a água também tem a ver para nós com o fluido cósmico universal. Que o fluido cósmico universal, que a gente já estudou também, ele é dele que parte, lembra? Parte todas as coisas, né? Inclusive corpos orgânicos. Os seres que a gente está falando aqui, que está se iniciando, né? Os seres dentro do mar, né? E também aves. Então esse fluido cósmico, essa água, que ela está não só, então seria a parte espiritual, que ela está em toda a parte, né? Ou seja, que tem uma parte lá de Paulo, que nas suas cartas que ele diz, né? Não me lembro agora, não lembro, mas só para nós trazer junto, que ele diz que nós somos comparados como peixes no oceano. Então ele dá uma chave aí dizendo que, ou seja, tem a ver com sintonia com isso que a gente está dizendo, o fluido cósmico universal, nós todos imersos nesse fluido cósmico universal, que seria o hálito divino também, né? O hálito, né?
Então essa água, a gente pode trazer ela, a parte literal, como está aqui, está dizendo, né? A água dos mares, tem peixe, tem vida. E essa água, então, fluido cósmico, que dele, né, parte tudo, com exceção do nosso luzeiro interior, que seria o espírito. O espírito, então, como a gente já comentou nos estudos de, acho que a Gênese de Kardec, que o espírito, a gente não sabe como foi criado, que foi criado por Deus. Mas agora, como foi criada essa, que na questão do Livro dos Espíritos, né, faz a pergunta, tá, mas como seria o espírito, né, como é que a gente pode definir ali alguma coisa para nos dizer como seria? Daí eles dizem que é uma chama, uma centelha, seria uma luz. Uma luz. É a luz interior, que daí tá em sintonia lá com o versículo 3, que é a luz espiritual, né? E aí então, essa luz espiritual, o nosso espírito, então, é a única coisa que não seria criado pelo fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal são modificações, né? O fluido cósmico universal é um tipo de matéria. É um tipo de matéria rarefeita. E dela vai ser manipulada para se transformar em coisas. Tudo que é tipo de coisas materiais e corpos orgânicos. Agora o espírito, a centelha divina, né, o princípio inteligente, aí já não, né? Então a gente pode trazer essas duas questões, né? Não só a parte literal, mas a parte espiritual dessa criação divina. E somos todos nós, né? Só tem vida aqui. No 21, ó. E Deus criou os grandes peixes marítimos, ó, os jacarés e todo ser vivo na água, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Aqui nesse dia, essa é a tradução de Severino. 21. O 21 do João Ferreira de Almeida, aqui já diz assim: Deus criou as grandes baleias e todo o réptil. E aqui no Severino, criou os grandes peixes marítimos, ó, e os jacarés. E aqui os répteis, ó. Essa diferença de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. O meu não era o mesmo que esse aí? Não, parecido, mas esse teu é atualizado. Ah, tá, é o mesmo. Aí eles vão trazer palavras para o dia de hoje. Esse aqui é o tradicional. E aí então aqui, agora eu tinha feito um resumo do que eu me lembro dessa parte aqui dos répteis, ó, que é uma palavra-chave. Então essa criação das grandes baleias e depois então que dos mares eles vão saindo para a terra e aí já são répteis, que os répteis é a transição, né? É a transição da água para a terra. Que tanto se a gente vê um réptil, até o jacaré, como diz aqui na água quanto na terra. E o Honório Onofre de Abreu nos traz uma coisa interessante, que agora me faz lembrar, que esses répteis que estão aqui, eles têm, se a gente notar as patas dele dianteira, elas são assim mais elevadas que as traseiras. A gente reparar eles ficam, né? As patas de trás mais recuadas para baixo e as patas dianteiras para... Tipo lagartixa. Tipo para como se fosse um impulso, alguma coisa assim. E esse impulso, olha só que nada está por acaso aqui na Bíblia. Esse impulso tem a ver com o nosso impulso evolutivo. Nós vamos dar um salto para a evolução espiritual. Ou seja, nós estamos transitando, que todos nós devemos dar esse pulo, esse salto. A gente deve ficar sempre projetado como se fosse um réptil, né? Aqui a dianteira sempre visando, realmente
Tem a horizontal e a vertical, visando sempre a vertical da vida, que é as questões espirituais, né? As coisas superiores da vida. Então é uma coisa interessante, entender? Que esse réptil aí, eu vejo que ele é muito profundo, as ideias que ele traz, os estudos dele, que ele traz chaves assim, que faz a gente refletir bastante, que tem tudo a ver, né? Não, por que que tá aqui isso? E a gente trazendo para nossa vida tem tudo a ver. Então a gente sempre visar esse impulso, né? A gente querer evoluir, crescer rumo ao Criador, né? Esse é o nosso objetivo. Ser feliz, visar sempre para cima, né? Nunca ficar para baixo, pensando coisas inferiores, querendo viver só a inferioridade, a materialidade. Então é uma coisa interessante, ainda bem que eu me lembrei dessa parte. Foi muito bom. Graças a Deus me ajudaram aqui com essa lembrança. E aí, então, o que tem alguma coisa aí de comentário? Aqui ele fala mais sobre as crenças antigas sobre os animais gigantescos. Fala sobre as baleias também. E a última parte ele termina comentando que isso era bom. Então, a obra criativa era excelente e provia benefícios para o homem. Vamos ver aqui o do Severo. Ao se mencionar jacaré no texto como nome de um ser vivo marítimo, ou réptil, como está lá no João Ferreira de Almeida, existia junto ao mar para guerrear contra os deuses. Existe a intenção de eliminar a lenda de que o jacaré existia junto ao mar para guerrear contra os deuses. Aqui significa que a criação não pode se rebelar contra o Criador, como Tan, que veio de Tanin, na mitologia de Ugarit, uma importante cidade marítima, situada na porção norte da Síria. Segundo essa mitologia, um crocodilo monstro do mar guerreou contra a deusa Anat e perdeu. A deusa Anat guerreou contra os deuses, o deus Baal. Confira o poder de Deus sobre as águas e os monstros marinhos em Isaías 27, 1, 51 e 9, Jeremias 34, Salmo 74, Jó 7, e comparar com... É isso aí. Então aqui ele fala mais sobre uma cultura, uma lenda aqui que fala sobre o jacaré. De ele ficar junto ao mar ali para guerrear, né? Uma coisa, questão de curiosidade, assim, né? É uma visão deles lá, né? Dos hebreus, né? E Deus viu que isso era bom, então essa evolução das espécies, né? Porque então desse impulso do jacaré, dos répteis, ele vai se impulsionar e também vai gerar, e todas as aves segundo a sua espécie. Então as aves a gente já vê que já tem asa, que já voa, né? A gente então já vai além, né? Ali no réptil ele está se impulsionando para dar o seu voo ali espiritual, né? E aí então podemos dizer que esse réptil vai dar sequência na ave, que daí sim, aí vai alçar voo, né? Daí ele alça voos altos, né? Que ele vai além, né? E no 22, e Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e que a ave se multiplique na terra. Então aqui Deus abençoou, né? E frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. Então os animais se multiplicando, enchendo, e que a ave se multiplique também na terra. E houve tarde e houve manhã, o quinto dia. Tem aí comentário desse do 22? Tem. Acho que a parte um pouco mais diferente é... Ele comenta ali, né? Sede fecundos e multiplicai-vos. Os animais marinhos e as aves são novamente especificados, como no versículo 20. Mas agora é destacada a fertilidade deles. Deus fez provisão para a continuação da vida. De certo modo, o ato criativo é contínuo por causa de seu poder de auto-perpetuação. As provisões de Deus são amplas e permanentes. Esta é uma lição espiritual da qual
frequentemente nos esquecemos. Assim, nossa fé precisa ser renovada de vez em quando. A vida é um dom de Deus e a capacidade de continuar vivo e prosperar é uma provisão secundária sua. Como Deus cuida das suas coisas, lemos que certa tardinha, Lutero viu um passarinho encarapitado em uma árvore, ali abrigado para passar a noite. Então ele observou: esta avezinha já se alimentou e agora está se preparando para dormir aqui, segura e contente, sem se perturbar sobre qual será o seu alimento ou sobre onde se abrigará amanhã. À semelhança de Davi, ela descansa à sombra do Onipotente. Está pousada e contente sobre esse pequeno ramo. Deus cuida dela. Como o galeirão se aninha sobre as plantas aquáticas, eis que farei um ninho sobre a grandiosidade de Deus. Foi um trecho de Sidney. É interessante ele criar os pássaros no início, assim, né? Porque os pássaros ajudam a espalhar sementes também, né? Diz que são essenciais, assim, para disseminação das sementes, né? E esse voo alto que eles têm, aqueles que já estão mais elevados, eles podem fazer isso, né? Eles podem fomentar o bem, espalhar, né? O amor, né? A paz. É o que os espíritos de luz fazem. E aí sim, as ervas lá é que estava tudo ali em germes, ali já na terra, né? Para brotar aquilo todo. E aí, claro, hoje é importante, porque para fazer essa multiplicação, assim, esse trabalho é importante que eles fazem. É a borboleta, aquele outro beija-flor, as abelhas, todos fazem com que se espalhe, né, esse pólen aí para criar mais plantas. Então aqui é o quinto dia. Então o quinto dia ele criou os seres, né? Os seres, os animais das águas, os animais da terra, as aves. E aqui ele diz para se multiplicarem. E aí então, vamos então para o sexto dia. Não tem muito comentário ali. O sexto dia, a máxima criação, então o homem. Então lembra que a gente disse que tudo isso ia se culminar até a criação do homem. No 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E no 25, e fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e os que se arrastam na terra a sua espécie. Viu Deus que isto era bom. Mais uma conclusão de novas etapas. E mais uma vez a citação. E viu Deus que era bom. Tem comentários desses aí? Esse aqui ele vai para um outro lado, né? Ele fala: sexto dia, o dia culminante da criação, com mais riquezas de detalhes de que todo o resto. Passamos do mar para a terra, assim como os mares produziam os animais marinhos, assim a terra produziu os mamíferos e o homem. Essa produção, no caso de animais inferiores, pode ser uma alusão ao fato de que os animais precisam da vegetação que encobre a terra para dela alimentar-se e assim sobreviver. Ou então, como outros supõem, tal como Deus criou o homem do pó literalmente da terra, assim fez também no caso dos animais, embora seu modus operandi no caso deles não seja descrito. As cosmologias antigas, como é óbvio, pintam os deuses a criar os animais formados do barro, tal como o oleiro usa argila para a produção dos seus vasos. Classificações. Prosseguindo em suas mulatas classificações,
O autor sacro contentou-se em falar sobre animais terrestres divididos em apenas 3 classes: animais domésticos, répteis, que incluiriam os insetos, e animais selvagens, que são as feras que não podem ser domesticadas, incluindo os que caçam e matam para se alimentarem. Vou falar mais sobre isso. Então ele explica sobre o literal das espécies. Então vamos para o 26 agora. E disse Deus: façamos Adão a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então este versículo representa a criação máxima da obra divina. Usa-se o plural façamos, porque dizem os sábios que Deus, num gesto de humildade, consultou a sua corte, ou os seus anjos, antes da criação de Adão. Confira em Êxodo 15:11, 1 Reis 22, Salmos 29. Na história babilônica da criação do mundo, o deus Marduk consultou a deusa Ea. A criação do homem veio do pensamento de Deus antes da sua ação criadora, enquanto que com os outros seres vivos a ideia precedente não aconteceu. Sobre os animais foi dito que seja feito. Sobre o homem, Deus evoca o corpo celeste e diz: façamos. Rambam esclarece sobre isso. A concentração de Deus na criação do homem está no ato deste ter sido a última criação após os animais, o que eleva sua grandeza sobre o reino e o diferencia em sua importância. O uso da palavra façamos no plural é entendida por uma corrente de sábios, como tendo Deus consultado sua corte celeste. Outra corrente acredita que esta foi a forma de anunciar para todo o reino animal que dali em diante seria criada a obra máxima que governaria todos os demais. Então seria a superioridade da criação humana, dos homens, sobre todas as outras espécies de animais. Quando Deus diz ali, né, que ele vai governar e dominar todas as outras animais, né, todas as espécies. Vamos ver aqui, é no 27 que tem aqui, depois eu leio. Então aqui, ó, nesse livro aqui do Gênesis pelo Espírito Cecília, a psicografia de Irene Pacheco Machado, ela diz assim: antes de dar vida ao globo terrestre, porém Jesus, o governador do planeta, criou o mundo espiritual, a matriz, a forma do plano físico, chamada firmamento. Como diz o Gênesis, em 3 partes. Então aqui ela dá uma divisão do estudo de Gênesis em 3 partes. Ó. O Éden, né, que seria ali um simbolismo do paraíso, o Éden, o dilúvio e Babel. Vamos estudar inicialmente então o Éden, os capítulos de 1 a 5, o Éden. Então do capítulo 1 ao 5 vai estudar sobre isso. Então voltamos aqui para os versos. Ó. Tem aí comentários sobre isso? Sobre o... Não, é bem parecido mesmo, isso. Se tiver alguma coisa relevante, aí tu passa para nós. 26, não tem? Não tem asterisco? Não, um comentário lá embaixo, do 26. Não, mas tem que ter um asterisco no final do versículo, aí tem um comentário. 26. Se tem asterisco, tem comentário no final. Para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu. Os animais domésticos, todos os animais... Sim, isso aí é o versículo. Não tem que ter lá no finalzinho do versículo tem que ter um asteriscozinho. Daí se tem comentário. Não tem aí? Não tem. Então vamos pro 27. Vamos adiante, vamos pro 27. Não, aqui ele tem do... Vamos ver se é esse aqui. O O meu homem... ponto alto da criação
Deus delibera consigo mesmo quando decide criá-lo, semelhante a si. Essa semelhança verifica-se primeiramente quando a inteligência e vontade que tornam capaz de realizar-se com Deus. Mostra também no domínio que Deus lhe... Isso aí. Não tem mais nada. Que Deus lhe concede em relação do resto da criação. Dominar significa aqui o cuidado que o pastor tem com seu rebanho, e assim o ser humano deve cuidar do mundo que o cerca. Então tem 27, ó. Ele vai do 26 ao 28. Esse. Ah, tá. E no 27, criou Deus Adão, a sua imagem. Criou a imagem de Deus, macho e fêmea os criou. Então, imagem de Deus refere-se à capacidade de compreensão mental e não ao aspecto físico do corpo, pois Deus não o possui. Interessante, né? Então, quando diz assim, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E muitos comentários, muitos acham, tá, mas então aí que vem a ideia do Deus homem, do Deus antropomórfico, né? Que antropomórfico é humanizar Deus, né? Então é aquele Deus de barba lá sentado num trono, aquele velhinho que vai julgar todo mundo. Então daí que vem, desse versículo que vem toda essa novela aí sobre o Deus de barba, o Deus homem. Então isso aí foi um equívoco que aconteceu, que na verdade a verdadeira interpretação então seria no sentido de a nossa imagem e semelhança mental, ou seja, espiritual. E tem tudo a ver, porque quando João que diz que Deus é amor, né? Deus é amor. Alguns dizem que Deus é uma luz. Joana de Anjos que comenta que Deus, quando ela fala sobre Deus, que visualizou uma grande luz. Então ela chegou a um patamar de evolução que ela conseguiu não só sentir Deus, como ver Deus como uma grande luz. E nós, criações então a semelhança seria a semelhança espiritual, a semelhança de espírito. E, como diz aqui, mental, porque o que dá inteligência a nós todos? Ao corpo, faz pensar, faz agir. O princípio inteligente, o espírito é um princípio inteligente, é a inteligência. Que na questão 1 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: que é Deus? Ele nem pergunta quem é, porque daí tá se direcionando a alguém, né? Se perguntar quem é, aí seria um homem, uma coisa. Mas ele pergunta, olha a sabedoria de Kardec, pergunta: o que é Deus? O que seria Deus? Aí os benfeitores respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é no sentido dessa inteligência que nós hoje estamos desenvolvendo a moral, a inteligência, tudo, né? Seria nesse sentido. Foi muito bom esse comentário aqui agora. E Deus os criou macho e fêmea. Observe a criação padrão para a humanidade, segundo o princípio da monogamia e heterossexualidade. Aqui foi instituída a forma correta para a união entre o homem e a mulher. Fora disso é dureza dos nossos corações. Então, a semelhança de Adão com Deus é só em inteligência. Veja Salmo 8, versículo 6, para diferenciar o homem do animal e governá-los debaixo da corte celeste de Deus. Adão é um símbolo, pois a palavra Adão vem de Adamá, filho da terra, com origem da terra, criado da terra. Adão, como homem, nunca existiu da mesma forma. Da mesma forma, também Eva nunca existiu. A palavra Eva vem de Shavá, que em hebraico significa aquela que dá vida, simbolizando aqui todas as mulheres. É claro que existiu um primeiro homem e uma primeira mulher, de onde fomos originados, porém não da forma
e com a concepção que se tem divulgado e aceitado, né? Que seria só aquela tese de, né, que o mundo, Um casal só. as pessoas surgiram todo de um casal que né, globalizou todo mundo. Então isso é uma coisa que seria inconcebível para nós hoje, nós estudando, né, à luz da doutrina espírita, e se nós para pensar até pela parte da ciência, se tu parar para refletir, tem tantas raças. É impossível tu combinar genes só de um casal e ter vários tipos de, né, japonês, negro, tudo que é índio. Como é que vai de um casal vai ter todo esse tipo de raça, hein? Não tem como, é biologia, né? Basta ter estudado biologia, né, que vai saber que não tem como. E como é que eles vão se reproduzir entre eles, irmãos? Irmãos, então... Não tem como. Você imagina se saísse que nem Adão e Eva teve irmãos, teve homens. Acabou. Ou só mulheres, acabou. Acabou, só ali. Então, segundo os sumérios, a deusa Namu, a mãe de Enki, o deus da sabedoria, criou o homem de barro e água em estado perfeito. As águas que nascem defeituosas foram criadas por Enki e seu irmão Niamá, quando estavam embriagados, brincando competitivamente em criar seres defeituosos. O propósito da criação era que o homem pudesse servir aos deuses e fazer seus trabalhos manuais. Da mesma forma, entre os babilônicos, o deus Marduk criou o homem do sangue do deus traidor, o Kingu. O homem, por ser parte de Deus morto, é considerado o mais inteligente dos seres vivos, para ajudar os deuses em seus serviços manuais e de menor importância. Então aqui ele fala aqui nas origens, aqui nas culturas, e criou o Deus Adão sua imagem, criou a imagem macho e fêmea, criou. Neste versículo conta-se por 3 vezes a criação do homem com a repetição do verbo criar, e por 2 vezes a palavra imagem. A repetição vem reforçar a importância do homem, tornando-o como centro da criação, em toda a sua glória e sua honra, dotando de obrigações e responsabilidades. O valor absoluto do homem é estabelecido individualmente e personificado, como criação independente no mundo, não devendo se confundir em suas forças e características com as da natureza, por ser criado à imagem de Deus. Por ser o homem criado único, os outros animais foram criados sob várias espécies. Deus vem nos mostrar a importância individual do homem. Por isso, no livro de Sanhedrin, capítulo 37, explica-se que quando se perde uma vida, perde-se um inteiro. E quando se salva uma vida, também salva-se o mundo inteiro. Pelo fato do homem ser criado único, sua descendência está dentro dessa unicidade, formada por um único casal da mesma espécie, ou seja, todos são iguais e irmãos, o que não justifica competição e guerras entre eles. Então, esse simbolismo, no caso de todos ser originados de Adão e Eva, seria é uma raça e que toda é uma humanidade, que todos são irmãos em Deus, né? Seria isso um simbolismo, no caso. Mas não a hipótese de aceitar de que todos são, né, somos origens de Adão e Eva, né? Então Deus abençoou os peixes em multiplicação para os animais. A multiplicação é um fato existente na natureza para o homem. Deus deu a consciência de que ele pode procriar e multiplicar. O homem, por sua vez, toma conhecimento dessa consciência e sabe de sua participação e responsabilidade sobre a procriação. Viu? Então comentou bastante coisa aqui, né? Aí tem alguma coisa? No 27 ele comenta como ele fala que alguns intérpretes de Deus afirmam de um modo muito absurdo que a criação original foi um ser
hermafrodita, homem e mulher ao mesmo tempo, dois corpos criados costa com costa. Mas a maioria dos estudiosos prefere pensar que o segundo relato suplementa o primeiro, conforme o ponto de vista conservador. Os críticos atribuem o segundo relato à fonte, ao passo que o primeiro capítulo do Gênesis é atribuído à fonte. Tem outra teoria de várias, vendo no dicionário, o artigo está todo abreviado aqui com a teoria de várias fontes. No 27, eu acho que para o Espiritismo, mais a questão que ele fala de homem e mulher, até que ele comenta que alguns intérpretes judeus afirmam como ser hermafrodita, Adão e Eva, na questão de ser iguais, né? Terem os mesmos direitos, e, enfim, ser tratado igual, né? E isso no 27. No 28, que acho que vai mais para essa parte do que Deus abençoou, ele diz serem fecundos e multiplicados, ele começa com o pacto edênico. Esse pacto condicionava a vida do homem em seu estado de inocência. Ele tinha a responsabilidade de reproduzir, de subjugar a terra e obedecer à palavra de Deus, a fim de que não viesse a morrer. No dicionário, ver o artigo intitulado Pactos. Há 8 desses pactos ou dispensações. No 28 aqui ele diz assim, versículo: Deus abençoou e diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, capturai-a e dominai os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que rastejem na terra. A palavra capturai deste versículo deve ser entendida como conquistarás. Então conquistará, no caso assim, enchei a terra e conquistarás e dominai os animais. Porque Deus manda o homem conquistar a terra. Por quê? Porque Deus manda o homem conquistar a terra e os animais? É uma pergunta. O verbo conquistar tem sido entendido como um ato de violência e guerra, uso de força. Mas a palavra conquistar significa ato de transformar as forças naturais a favor do homem, cultivar a terra, dominar e domar os animais, sendo isto um direito e obrigação dados ao homem, pelo Todo-Poderoso, seu Criador e também Criador dos animais. Nunca deve ser entendido como uma conquista pela violência. Não existe de dominar todos, então quer dizer que eu domino todos os outros animais, então eu posso matar, fazer o que eu quero. Não é por esse lado. Principalmente até que foi comentado os animais domésticos também, né, que foi criado. Então aí então tá dito ali no versículo, então eu vou dominar, vou fazer o que eu quero, vou matar. Não é por aí, né? Então é interessante ser colocado aqui, não pela conquista, pela violência, né? Mas a conquista no sentido de que vai domar os animais, que vai, né, respeitar a natureza, vai cultivar os animais, né? E nesse sentido, né? Não no sentido de violência. Foi no sentido mais de conquistar, né? Do que conquistar no sentido de trabalhar, não de dar força, né? Usar o animal, porque o animal veio como um instrumento para o homem, um instrumento de auxílio, para ajudar o homem, né? Os animais que a gente tem doméstico ajudam a gente também. A gente vê que tem animais que guiam cegos. É importante. Animais que cuidam do nosso pátio quando a gente não está em casa, né? São cães de guarda, cuidam da gente, das crianças. Então, nesse sentido, a gente refletir os animais como um bem para nós, né? E nós também tratar eles. Porque principalmente assim os animais domésticos, eles nos veem assim como Deus, né? Como deuses dele, como pais deles. Então eles têm todo esse respeito por nós. E nós também temos um respeito pela natureza, pelos animais, né? Isso é importante a gente ressaltar. E até no sentido, claro, né? Que hoje a gente sabe que tem os movimentos aí, que até o Rafael fez a propaganda, o vegano, aqueles movimentos vegetarianos, né? Mesmo eu ainda bem falho, ainda né, se nutrindo da carne dos meus irmãos, né? Que é um grande erro ainda, né? Que deveria, né, fazer um esforço e abolir esse uso de carne aí, né, dos irmãos animais.
Mas a gente, infelizmente, a gente não é perfeito, a gente tem erros ainda, né? Para serem superados. Que na verdade é um erro nós se alimentar da carne dos nossos irmãos, né? Na época que a gente tá. Principalmente hoje, assim, nesse período de transição, né? Então, se alguém consegue já se livrar, que bom, que ótimo. Então não se alimente, né? Faça um esforço. Aí vai quebrar os açougues lá, do Rissul lá, fazendo propaganda agora pro Rissul aí. Pedir um cachê depois. Né? Daí vai quebrar os açougueiros todos. Pior que eu trabalho isso aí, né? Mas é complicado. Essa parte aí, tem muitos espíritas assim que até rejeitam isso aí, não quer nem comentar nisso aí, porque para eles é um absurdo, né? Mas eu mesmo, eu comendo carne, eu sei que é errado, mas ninguém é perfeito, né? Eu sei que é errado e digo que é um erro, que devemos fazer um esforço para não se alimentar dos animais. Né? Infelizmente. Teve até, acho que no Sangue Pinga Fogo, que perguntaram sobre o espírito, a pessoa ainda consumir, né? O que o espiritismo achava. E daí, vamos esperar, não lembro de cabeça. Mas eu lembro que ele falava que ainda, que ele dizia que não era assim, por exemplo, não vou deixar de comer carne e eu ainda necessito dessa proteína, né? Que é como se fosse, basicamente, resumindo o que eu entendi que ele falou, que seria uma evolução que tu ia adequar o teu corpo para essa nova necessidade. Futuramente não vai mais precisar. E diminuindo, e trocando. E eu acho que naquela época não tinha tanta coisa assim, vegetariana e coisa. Não tinha, por exemplo, não tinha tantas pesquisas que tinham alimentos que têm mais proteína do que uma carne, às vezes, né? Ou que a proteína que tu aproveita, às vezes, é maior do que por exemplo, que nem o cálcio do brócolis e do leite. Por exemplo, do brócolis é maior, às vezes, do que um coisinha de brócolis é um copo de leite. Deu só. Um pedacinho. Então... E eu lembro que ele falou, e ele comentava que isso deveria ser de acordo com a evolução. Que já existia isso, que foi criado os animais no início com a evolução do homem. Para caça, eles caçavam, se alimentavam, era o que tinha mais, né? E aí o homem vai evoluindo e vai se substituindo. Então, por exemplo, ele também é que nem um lobo, né? O cachorro nosso, ele veio lá do lobo para se tornar um animal doméstico. A questão da alimentação também seria daquela parte primitiva de pegar um boi, comer cru. Caçar um animal ali, né? Matar, comer. Tem até povos, acho que ele comenta até de alguns tipos de povos mais antigos que são canibais. Então tudo isso é da evolução, né? Falar então quem puder fazer um esforço e que já consegue fazer uma substituição, que nem a minha esposa também, ela repugna hoje carne, já está fazendo um esforço por ela e já está procurando substituir coisas, assim como tu diz que tem a vitamina ali, né? Para a proteína da soja, outras coisas para se nutrir para poder substituir a carne. Mas depende de cada um, né? Quem conseguir fazer um esforço, aí já está um passo à frente já, né? Na evolução. Então vamos para o 29. No 29, e Deus disse: eis que eu vos dei de toda a erva que se planta e da semente que está na face da terra, e toda árvore que frutifica com semente plantável, para que venha a ser o nosso alimento. Então aqui plantando, cultivando a semente para que venha a ser o vosso alimento. Aqui no 28 e 29, no 27 e 28, aqui a benfeitora espiritual Cecília, ela diz nesse trecho, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, Deus abençoou o sexo. Logo percebemos que não havia razão para o dogma do pecado original. Este relato do livro do Gênesis é sobre a criação do homem, quando Deus o criou simples e ignorante e o colocou no universo. Primeiro, Deus criou o solo firme, a rocha, o reino mineral. Então aqui ela diz, então essa criação da raça humana, né? E lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que lá diz: Deus criou o homem simples, ignorante, né? Com o fim de evoluir até chegar à pura
e eterna felicidade. Aí vai, é bem longa a questão, né? Procurem lá na 115. Então ela diz isso. Aqui fala, aqui ele já tinha dado bastante comentário, né? Que não seria só desse casal que se deu o início, que a gente comentou antes, a humanidade, né? Impossível, né? Mas então esses símbolos, né? Dessa formação dessa humanidade, essa raça Adame, irmãos em humanidade, em Deus. Que foram os filhos de Adão e Eva, foi Caim e Abel, né? Uhum. Tá bom, então, como Caim e Abel eu gerar mais gente. Pois é. Ah, se fosse pegar o pé da letra. Sim, né? Não teria. Ou fosse Joana e Suzana, tá? Duas mulheres. Entendeu? Como é que, a não ser que eles tivessem alguma relação sexual para preso com a própria mãe. Não tem, né? Não tinha aquela. Por isso aquela vez eu estava estudando aqui, falou dos povos. E quando fez a Adão e Eva já tinha outros povos, né? Em outras partes já tinha. Sim. Aí foi por isso que foi. Da onde é que Caim. Na verdade tu tá adiantando aqui nós vamos chegar aí nessa parte aí que tu tá falando. Isso aí aquela outra vez, Sim, a gente já comentou, lembra? Só uma comentada. Só para nós explicar dessa visão que a maioria tem, né? Que o mundo foi criado por Adão e Eva, aquela coisa toda que o mundo explicou. Nós vamos chegar nessa parte. Eu fui criado assim, ó. Primeiro os homens na face da terra, Adão e Eva. Não tem que dizer mais nada, é Adão e Eva primeiro. Agora entra a questão, mas como é que surgiu o resto dos homens? Das mulheres. Pois é, daí é uma questão de filosofia, né? De tu pensar, de tu refletir, não ficar no que me dizem. Né? Porque a maioria me disseram isso, aí fica com aquilo na mente. No caso, né? Veio Caim e Abel. Então, como é que eles veem os filhos deles? Tem? E aqui no 29 ele diz assim, ó, Deus criou o homem vegetariano. Nós estávamos comentando sobre vegetariano, vegano. O homem criou o homem, se a minha esposa ouve, ela deve estar ouvindo. Deus criou o homem vegetariano e só lhe permitiu comer frutas, verduras e cereais. Olha só. No futuro, depois do tempo de Noé, lhe permitiu comer carne de animais, mas com restrições. Ó. Daí depois nós vamos ver mais adiante que tipo de restrições, quais são as restrições de animais. Viu? Então no início foram criados vegetarianos, interessante, né? Aí fala alguma coisa? Aqui ele vai para esse lado também. Eis que vos tenho dado todas as ervas e todas as árvores que dão fruto. Aí ele até começa assim, vegetarianismo, o homem tira vantagem da provisão divina da vida vegetal. Isso faz parte de sua herança divina. Visto que o versículo não menciona especificamente a carne dos animais. Alguns estudiosos têm pensado que este versículo determina uma dieta vegetariana para o homem. Nesse caso, o domínio do homem sobre os animais não inclui o uso deles em sua alimentação. Ó, viu? Falando novamente, ó. Não deve ser utilizado para o alimento. Viu? Tem coisa errada. Tem coisa errada. A fim de reforçarem a sua interpretação vegetariana, alguns estudiosos frisam que em outras antigas cosmologias, como aquela dos persas e dos gregos romanos, supunha-se que tenham havido antes uma área áurea, quando os homens estavam em paz com o reino animal, não se utilizando de animais para se alimentarem. Viu? Presumivelmente a história do Jardim do Éden. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, 20. Reflete-se aquelas antigas tradições de Isaías 11, capítulo 6, 8, capítulo 65, 2. Quanto a ideias similares. Outros intérpretes pensam que a omissão de animais como alimentos nesse ponto foi meramente incidental, sem nenhum propósito básico. John Gill fala sobre os intérpretes judeus que supunham que os antediluvianos eram vegetarianos e que esse regime alimentar tinha por finalidade
não pôr risco as espécies animais que estavam se multiplicando. Viu? Então o período aqui, como diz aqui, antes diluviano é antes do dilúvio, antes de Noé. Então eles, como diz aqui, eles comiam só frutas, né? E verduras, cereais. E aí agora está comentando aí também, né? Sim. E aí depois do dilúvio, depois de Noé, daí eles os animais foi permitido comer com restrições, né? Daí ele fala aí alguma coisa ou é isso aí? Mas o que ele dá a entender aqui é que seria que nem a criação por Adão e Eva. Porque se ele está falando assim de antes ser vegetariano, antes do dilúvio, e depois do dilúvio, antes do dilúvio seria porque só teriam algumas espécies. Porque espécies, estava se multiplicando ainda. Não tinha muitas espécies ainda. Aí por isso que não tinha talvez o início, para não ter esse abate animal que estava se procriando, talvez se iniciando, né? Os tipos de animais aí, então talvez eles não tinham essa vontade, né? Eles já eram mais evoluídos. Isso que eles eram simples e ignorantes, né? Interessante. Então 30 diz assim: para todos os animais que povoam a terra, e para todas as aves dos céus, e os que rastejam na terra, e todos que com vida vivam nela, dou grama verde para comer. E assim se fez. Viu? A gente deve comer grama. Viu? A moral da história: comerem grama para viver. Passar, pessoal. Então Deus não permitiu ao homem comer carne. Só em Gênesis, no capítulo 9, a gente vai demorar para chegar lá um pouco, o homem recebe permissão para isto. Olha só, então não vamos ter ainda permissão. Só que hoje o homem até está abusando dessa permissão. Né? Já estão comendo tudo que lá frente. E no 31, e viu Deus que tudo que fez era muito bom, e foi tarde, foi manhã, no sexto dia. Então aqui foi que no sexto dia conclui essa obra que foi a principal obra da criação divina, que foi o homem. E já a gente comentou que então Adão e Eva não era um casal, né? Então um povo, uma raça adâmica, né? Raça adâmica. Então vamos para o capítulo 2, né? Então concluímos o capítulo 1. Que é o descanso e o jardim do Éden. Então, do capítulo ali, a benfeitora comentou do 1 ao 5, é tudo sobre Éden. Então, agora começa o descanso e o jardim Éden. Vamos ver o que ele diz aqui. O capítulo 2, o Gênesis, traz uma narrativa semelhante à do capítulo 1. No entanto, parece-nos ser um novo autor que o escreveu, pois possui características bem particulares que o difere do capítulo anterior. Aqui a narrativa muda seu estilo, pois no Gênesis 1 se descreve a criação do céu. No 2, o homem ocupa o centro da terra e dos céus. Gênesis 2, 4. Os pesquisadores atribuem a existência de dois autores, um eloísta, Gênesis 1, e o outro javista, Gênesis 2. No entanto, as duas versões não se opõem, completam-se. O autor do capítulo 2 explica com maiores detalhes a formação do homem e da mulher, o meio onde eles viveram e as provas a que foram submetidos. Tudo acontece como se o capítulo Gênesis 1 falasse de uma criação de forma geral, e no capítulo 2 explica a criação de uma forma mais específica. Então ele vai explicar mais essa formação dos homens, né? Que no versículo 1, e foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército. Aí fala em exército também, no capítulo 1, versículo 1. E todos os seus exércitos. Então aqui diz assim: exército, exército dos céus que é o céu. Exército dos céus que é o céu. A lua, as estrelas e tudo que existe na terra.
Olha só, exército dos céus que é o céu. A lua, as estrelas e tudo que existe na terra. Aí fala alguma coisa, hein? Aqui ele fala sobre a terra e nos céus, fazendo-se nos lembrar de um grande exército com suas várias divisões e patentes militares. Existe um único exército, a criação de Deus, considerada coletivamente. Exército do céu é uma expressão que se acha somente aqui no Antigo Testamento. Devemos pensar em grande acúmulo de coisas nos céus e na terra. Algo parecido foi dito no tocante aos anjos, que formam um exército imenso. A criação inclui inúmeros elementos dotados de beleza e ordem, harmonia e regularidade. O poder divino estabeleceu as leis naturais que persistem até hoje, sem as quais não poderia haver nem vida nem conhecimento científico. A própria ciência depende do princípio da constância das leis da natureza, as quais nunca sofrem variação. De outra sorte, não poderia haver experiências válidas. A invariabilidade das leis naturais depende da vontade e do poder de Deus, aquele que estabeleceu as leis naturais. Ver no dicionário o artigo intitulado Teleologia. Note-se que a própria ciência tem que começar pela fé em leis naturais invariáveis. Bom, esse aí foi bom. Esse comentário aí que ele deu uma chave importante para nós. Ó. Exército. Ó. Seria então assim o ponto principal, o exercício das leis de Deus. Tanto na espiritualidade, nos céus, quanto na terra. As leis que regem tudo, né? Tudo na vida espiritual, na vida aqui nossa, material. Então seria vamos colocar assim palavra-chave assim para o exercício das leis, né? E exército também a gente pode dizer aqueles que exercitam, que fazem essa execução das leis, né? Tipo como a gente fala na doutrina espírita, a pleiade de espíritos do Senhor, que trabalham em nome do amor, do bem, que fazem também esse exercício, que fomentam o bem, as leis de Deus, auxiliando, inspirando os homens a gente cumprir as leis, né? Praticando as virtudes. Foi muito bom isso aí. Que ele trouxe esse comentário que falou o principal das leis de Deus. Muito bom mesmo. E aqui ele não fala. Ali também ele comenta ali do exército, das suas variadas divisões e patentes. Também acho que daria as classificações do espírito, né? Isso também. A escala do livro dos espíritos, né? De evolução, espírito, terceira ordem, espírito inferior, segunda ordem, espíritos bons, primeira ordem, já espíritos superiores. Então, vamos dizer assim, né? Tipo, como se fosse essa hierarquia espiritual, né? Que tem desde o inferior ao superior. Mas não no sentido como se fosse uma coisa, se nós temos em mente, é importante a gente não ter, como se fosse uma coisa tipo de exército, né? Ah, Jesus então é o capitão, é o general, sei lá, o governador. Não. Não nesse sentido, essa hierarquia no sentido de elevação moral, né? Que o próprio Cristo diz, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, porque daí ele vai ajudar a auxiliar os outros a ter entendimento, né? Vai sempre auxiliar aquele menor, ao contrário de pensamento de exército, de militares, que, né, os grandões, os de baixo, que tem que servir eles, né? É o contrário. Veja que uma coisa não fecha com a outra. Então, essa palavra hierarquia é uma palavra forte, né? Que os militares usam, as patentes, né? Como diz ali, né? Mas a gente não deve levar por esse lado. A gente leva, o espírito superior. Então quer dizer que ele é superior, que eu tenho que, né, me ajoelhar, tenho que fazer o que ele manda. Não é assim. O espírito superior, na verdade, um espírito que galgou a evolução, que conseguiu chegar a um patamar de evolução, né, de ter mais inteligência, ter mais moral, e vai auxiliar aqueles que estão na caminhada,
né, com muito amor, porque ele já tem as virtudes. Então ele vai nos auxiliar com todo o amor, com todo o carinho. Não no sentido que eles estão aqui, eles vão dar ordem, que nós temos que ser capataz dele, não aqueles que vão ter que fazer o que eles querem, né? Entenderam? Então não levar por esse lado, né? Então essa, nos casos, é a hierarquia. Mais no sentido de evolução, né? Evolução espiritual. É isso aí. E sempre essa evolução vai se dar sempre através do meio das leis de Deus. Que ela vai estar sempre vai permear por tudo, né? Tudo vai ser com base nas leis de Deus. Então aquele que já cumpre as leis divinas como um Cristo, né? Um Espírito Cristo, ele não só pratica, já cumpre as leis, né? No seu todo. Então, cumprindo as leis, ele já está num patamar de evolução de espírito, de pureza espiritual, porque ele cumpre as leis em plenitude. E nós ainda não, né? A gente não cumpre as leis. A gente está, na verdade, conhecendo aqui as leis de Deus e para praticar as leis que Jesus nos trouxe para poder um dia cumprir essas leis, né? Ou seja, nós estamos no exercício das leis ainda, né? Exercitando essa prática das leis. Então a caminhada vai ser bem longa, bem árdua, né? Para um dia nós cumprirmos essas leis divinas. Tá, gente? Então não vai dar tempo de nós ler o 2. Daí fica para a semana que vem, então. O 2. Estamos no capítulo 2, então, né? E o versículo 2. Então vamos então agradecer a presença aí de todos. Vamos ver o que diz aqui. Tem vários aqui, irmãos. Aqui a Ruth Fuji, uma boa noite. Só para nós passar rapidinho, que ela deixou um comentário. É muito bom o estudo de Gênesis, seja de Kardec ou Moisés. É sempre muito esclarecedor. Mas para o momento em que estamos vivendo, seria também muito oportuno estudarmos um pouco mais André Luiz. Não consegui ler tudo. André Luiz é somente uma sugestão. Ah, sim, André Luiz é muito importante, porque qual é que é a ideia do nosso estudo aqui? O nosso estudo, como foi dito lá no início, acho que a irmã Ruth acho que não acompanhou bem no início. Então aqui que a ideia aqui é nós termos elementos da doutrina espírita, ou seja, então ter conhecimento é a base das obras básicas de Kardec e as obras subsidiárias idôneas, né? Que aí entra as obras de André Luiz, quem leu, quem não leu vai ler, porque ali vai ter elementos. Então é necessário que a gente tenha essa base, e claro, e como foi muito bem-vindo esse comentário, porque se tiver um comentário de André Luiz que fecha com o nosso estudo, vai ser muito bem-vindo. Então ter esses elementos, para a gente, então, esse estudo aqui, nós ter essa base. Né? É um estudo mais aprofundado. Então é imprescindível, é necessário que tenha essa base. Então muito obrigado, irmã, pela participação. E com certeza, André Luiz é muito importante. Né? Muito importante mesmo. Os livros de Manuel Filomeno de Miranda, também de Divaldo Franco, é muito bom. E outras obras, né? Então muito obrigado pelas participações e um abraço a todos, sendo-se todos abraçados. Nós já estouramos o nosso horário. Então convidamos a todos, vamos fechar nossos olhos. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado aqui na noite de hoje. Agradecemos muito pela intuição, pela inspiração dos nossos mentores que nos ajudaram com este estudo na noite de hoje. Com certeza foi bem produtivo, a gente aprendeu bastante. E que possamos continuar sintonizados, recebendo as informações, as intuições daquilo que já temos dentro de nossos espíritos, para que a gente possa cada vez mais colocar em prática, sentir no coração que estamos estudando e praticar.
Agradecemos ao nosso Pai Francisco, a toda a família espiritual que nos acompanha e damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.